Você que segue o Campinas em Revista, esse é o primeiro episódio do Garagem Campinas. A gente está aqui no Swiss Park em Campinas com o Guilherme, proprietário do Landau da Noiva. Gui, primeiro, tudo bem? Como é que você está? Obrigado pela disposição e fala um pouco desse carro. Tudo bem, Daniel? Bom, é o seguinte, esse é um Galaxy LTD Landau, ano 1974. O motor dele é V8, motor 292, é o motor nacional, usado ainda naqueles antigos caminhões. Câmbio de 3 marchas. Esse carro está desde zero na sua família, era do seu avô. Conta como é que ele chegou na tua mão. Então, esse carro foi uma história interessante, porque eu sempre gostei de carros diferentes, né? De carros fora desse cotidiano do normal. Eu tinha um Galaxy 76 na época e eu sempre almejei, sempre tive vontade de ter o Landau do meu avô, e um dia ele disse que estaria vendendo. Só que na época, já fazem mais de 30 anos, eu tinha meus 19 anos e não tinha dinheiro para comprar ele. No fim da história eu peguei, anunciei esse carro, anunciei na época no primeira mão. Antigamente a gente pegava o primeira mão, comprava ele na banca de jornal. Eu anunciei ele e fiz um acordo com meu avô que eu iria pagar o valor desse carro pelo mesmo preço que eu vendesse o meu 76. E aí fiz isso, anunciei, vendi o carro em menos de uma semana. Peguei o cheque, na época a gente aceitava cheque, né, também das pessoas. Peguei o cheque dele, levei para o meu avô, dei para ele e fiquei com o carro até hoje comigo. Peraí, o que eu ia perguntar agora, que eu perguntei mesmo? Guizinho, lança real, o que é ter uma banheira dessa e aí? Cara, bora andar de Landau? Bora, Daniel, vambora. Esse carro aqui, ele passou, obviamente, pelo tempo que ele tem, né? Ele passou por alguma restauração, algum trabalho de funilaria, de mecânica, para ele se manter no estado impecável que ele está hoje? O que eu fiz nele, a única coisa que eu fiz nele foi realmente a funilaria, né? Eu arrumei, fiz a pintura novamente do carro, mandei fazer a tinta com as mesmas especificações técnicas de fábrica e só. O resto é tudo original, o motor é o mesmo, nunca foi feito, o motor está com 154 mil quilômetros. O teto do carro, que é aquele teto de vinil, que normalmente esses carros estragam com o tempo, é original de fábrica, tecido, forração de chão, carpete, tudo original de fábrica. E é isso. Tá, e bom, como proprietário de carro antigo, né, um carro muito específico, motorização norte-americana, quais hoje as maiores dificuldades, os maiores obstáculos que você encontra para manter um carro desse hoje? Então, as peças é complicado. Você sabe que a maioria dessas peças vinham dos Estados Unidos e montavam esse carro aqui no Brasil, né? Então, existem peças que normalmente existe um desgaste natural, que é o carburador, a suspensão, a ignição do carro, né? Esse carro antigamente era platinado com condensador, eu passei para ignição eletrônica. Troquei o carburador. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu comprei lá, porque é um quarto do valor do preço que eu consigo achar aqui no Brasil. Trouxe o carburador de lá, parte de suspensão, pivô. Então, quer dizer, realmente hoje para você ter um carro desse e querer fazer a manutenção aqui no Brasil, torna-se caro, realmente. Mas nos Estados Unidos, cara, é muito barato. Chega a ser 5 vezes mais barato o preço. Aí, e como é que tá a procura? Tudo bem, tá em pandemia, em época de pandemia, tá sendo gravado, né? Mas como é a procura? Ainda as noivas sonham em chegar na igreja num carro desse antigo, bem conservado. Como é que é o mercado das noivas? Olha, é o seguinte, com essa história da pandemia, é claro que a maioria dos eventos eles foram passados para o ano que vem, para 2021. E agora eu estou fechando já eventos para 2021, 2022. Então realmente é um nicho que você acaba fazendo com um certo tempo maior, né? Toda noiva, quando ela vai fazer o casamento dela, ela sempre faz tudo muito programado, com bastante tempo, com bastante cautela.
Então a programação é bem simples e bem organizada. Aí hoje, que conselho que você dá, Guilherme, para as pessoas que estão interessadas em adquirir um carro antigo como hobby ou até mesmo explorar comercialmente? Olha, o carro antigo é um hobby, né? A própria palavra diz. É um carro para você curtir de final de semana, um feriado. É claro que hoje em dia não dá para você andar com esse carro no dia a dia, até pelo tamanho dele, principalmente pelo consumo de combustível, né? Um carro que nem o Landau aqui, ele faz 4 km com 1 litro de combustível. Então hoje torna-se realmente inviável financeiramente. Mas o prazer que ele te dá no final de semana, que você sai com a sua família, que você ir num restaurante, que você viajar, ir para uma outra cidade, é muito gostoso, você entendeu? Então realmente, quem realmente está a fim de entrar nesse hobby, vai ter trabalho? Vai ter trabalho. Mas o que você vai desfrutar depois é muito gostoso, é muito bom. Para fechar, quais as melhores, eu sei que você tem várias lembranças boas, mas quais são as melhores lembranças que você tem com esse carro aqui, seja quando estava na mão do seu avô ou na sua mão? A maior lembrança que eu tenho é quando realmente ainda estava na mão do meu avô. Nós íamos viajar com o carro, eu era pequeno, tinha 7 anos de idade, 8 por aí. Nós íamos para Itanhaém, Mongaguá, descia aquela Serra de Santos com esse Landau. Era maravilhoso. Naquela época eu nunca pensava que esse carro um dia ia ficar comigo e eu ia ter esse prazer de continuar a curtir, porque é isso que acontece. O carro, ele te proporciona, esse carro principalmente te proporciona esse prazer, né? Ele acaba não sendo só um hobby, é um prazer que ele te dá.